Olá, boa noite a todos os companheiros e companheiras da comunidade espírita Nova Era, aí do estado da Bahia. É com muita alegria no coração que mais uma vez sou destacado aqui a convite dos céus para poder compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e continua sendo o roteiro que nós temos para alcançar a nossa missão, o nosso objetivo aqui na face da Terra. Segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, é alcançar a perfeição, o progresso, desenvolver as nossas potencialidades, as nossas habilidades. E o Espiritismo traz as chaves, ele traz os conceitos necessários para nós olharmos para o Evangelho e conseguir extrair das parábolas que Jesus contava todo o conhecimento necessário para dinamizar esse potencial da nossa alma, fazer brilhar a nossa luz, como disse Jesus. Essa noite em especial com o tema de João Batista, vamos poder aprofundar um pouquinho mais e ter um olhar para saber em que condições a vida de João Batista pode nos auxiliar, o processo para que a gente passe com tranquilidade pelas nossas provas e expiações e aproveite ao máximo tudo aquilo que a vida nos oferece, pois o grande objetivo aqui na face da Terra, além de aformosear a nossa própria alma, fazer luz ao nosso espírito, é reeducar a nossa personalidade, para que a individualidade do espírito possa então te fazer presente em nossas vidas, em comunhão com Deus, nós possamos dar o nosso contributo na harmonia do universo. Desta forma, João Batista é conhecido como aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Só que antes, vamos retornar um pouquinho ao seu nascimento. Está lá bem descrito no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, porque Lucas conviveu com Paulo de Tarso e Lucas tinha um acesso muito grande a Maria, a mãe de Jesus, então conseguiu auferir através das suas pesquisas, lembrando que Lucas também que fez e escreveu Atos dos Apóstolos. Ele era médico e então em conversas com Maria, ele detalha ali o início, o preparo para recebermos na face da terra a figura exemplar de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. Ele é o grande referencial, ele é o homem integral, ele é a maior manifestação divina do amor que nós tivemos possibilidade de vivenciar, aprender, e ainda hoje o seu amor vibra nos nossos corações. É um farol que ilumina os roteiros e as nossas caminhadas. E ele sempre fez o convite para que o acompanhássemos, para que junto, aceitando o trabalho na sua seara, nós estivéssemos dispostos a efetivamente contribuir à comunidade como um processo de gratidão à própria terra que nos oportuniza a reencarnação, nos oferecendo este corpo físico, biológico, fundamental para o processo reencarnatório e, consequentemente, para a nossa evolução. Então, na época de Jesus, na comunidade judaica, existiam os sacerdotes, existiam aqueles que eram auxiliares do sacerdócio, que iam então nas sinagogas para cumprir determinadas tarefas. E Zacarias, o nome do pai de João Batista, era uma daquelas pessoas, tinha um grupo que fazia parte com ele, que em determinados dias, em determinados momentos, ia
até o templo sagrado de Jerusalém, onde estava ali a arca mosaica com todos os livros básicos que sustentam e sustentavam na época a religião judaica, e ele acendia incensos. Num determinado dia, ao chegar no templo, ele viu perto do candelabro a figura de um anjo. E ele chegou para dizer assim a Zacarias: bendito sejas, pois as tuas orações foram ouvidas. E então a sua mulher conceberá um filho. Ele se assusta. O Evangelho não diz efetivamente o que ele desejava, mas como a resposta veio com a possibilidade dele ter um filho, provavelmente ele fazia orações. A questão é que ele, Zacarias, e a sua esposa Isabel eram de idade avançada, e não tinha dentro da ciência humana, das possibilidades daquela época, possibilidade dela engravidar. Então o anjo diz que ele receberia um filho que iria dar início e abrir algumas fronteiras a nível consciencial para depois que Jesus viesse e então efetivasse o seu trabalho. Mas Zacarias então questiona ao anjo: mas como eu vou ter certeza de que isso vai acontecer? E aí o anjo fala: a partir de agora você vai ficar mudo e só vai voltar a falar na hora do batizado, do nascimento do filho, que você colocará o nome de João. Pois bem, ele saiu dali, as pessoas viram que ele estava um pouco transtornado, questionavam para ele, mas ele não conseguia responder, a não ser através de uma tabuazinha onde ele escrevia algumas coisas. Retornou para o seu lar e, desta mesma maneira, então comunicou a sua esposa Isabel que eles teriam um filho e que ele iria então antecipar e preparar o trabalho do Messias, que viria após dele, que ele iria se chamar João. E não tem nenhuma contra-argumentação de Isabel, a não ser o seu aceitamento daquela situação, e ela então engravidou. O que é interessante nessa pequena passagem que conta os antecedentes do nascimento de João Batista é que Zacarias duvida. A dúvida, o questionamento, a lógica, como se minha mulher é idosa e nós não conseguimos ter filhos até agora, como ela vai conseguir? E aí isso é fruto, meus irmãos, do processo da razão, da racionalidade, da lógica, do questionamento, que é um dos atributos da nossa alma. Nós estamos num período coletivo da Terra, nesse mundo de provas e expiações, desenvolvendo o nosso processo racional. O princípio inteligente que dormiu no mineral, que sentiu no vegetal, que despertou no animal, ele ganhou o livre-arbítrio e o pensamento contínuo quando entrou na fase humana, de seres humanos. E a gente não para de pensar, por isso que é um pensamento contínuo. E estamos rumo à angelitude, que é um processo infinito para que nós sejamos um dia puro espírito, como é Jesus, o nosso governador espiritual do planeta. Desta forma, ele simboliza isso, e isso faz parte de nós. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas que Kardec faz e nós aos espíritos superiores, e cujas respostas vêm abrir novas possibilidades para o espírito encarnado. Uma das questões fundamentais é demonstrar que somos espíritos imortais, que já tivemos outras vidas, estamos tendo essa, e essa também chegará ao fim, e depois nós retornaremos ao mundo primitivo, ao plano espiritual,
reavaliaremos as nossas vivências aqui, a nossa encarnação, e retornaremos através de um planejamento para, então, uma nova vida, novas experiências, novos reajustes e, em última instância, a reeducação das nossas almas. Jesus foi aquele que aceitou como título único de mestre, João 13,13. E Kardec, que aprendeu com Pestalozzi, que foi pedagogo, também deixou registrado que um dos objetivos do Espiritismo é fazer retirar os maus hábitos, colocar os bons hábitos. E isto chama-se educação. De maneira que dentro desse processo da educação, a racionalidade é fundamental. Ela faz análise, ela faz a lógica, ela faz com que nós não tenhamos, por exemplo, na questão do bem e do mal, que está consignado no Livro dos Espíritos, passar pela fieira do mal para entendermos o bem, para desenvolvermos o potencial em nós. Porque pela razão a gente vê uma pessoa com o braço quebrado, sentindo dor, chorando, a gente não precisa quebrar o nosso braço para sentir a dor e saber que isso é dolorido e traz situações adversas para nós. Pela lógica, pela observação, pelo raciocínio, nós conseguimos compreender. E assim, muita coisa da vida, aquilo que Santo Agostinho coloca na questão 919A do Livro dos Espíritos, que é como fazer a análise para o autoconhecimento, é uma análise racional, o que eu falei, o que eu não falei, como eu deveria ter agido, agir bem, não agir mal, qual vai ser a minha proposta para amanhã. Essa é uma análise do autoconhecimento a nível racional. Só o que o anjo vem então com Zacarias e diz que ele vai ficar mudo. Porque a razão ela tem um limite. E tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é transcendente, está muito além da nossa capacidade de entendimento. Como o próprio conceito de Deus. Nós sabemos que os Espíritos nos dizem na primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A gente repete, mas a gente não sabe na essência o que é Deus, porque a nossa razão não tem capacidade de compreender todos os seus atributos como a eternidade, que é uma coisa que não tem início e não terá fim. Então, a nossa razão hoje tem difícil, porque tudo que a gente conhece na vida tem início e fim. Início e fim, ainda que seja de um ciclo, de um período, de uma circunstância. Deus não, Deus sempre existiu, está muito além da nossa capacidade racional. Então, o anjo vem dizer que a gente precisa, além da razão, ter uma companheira. Quem era a companheira de Zacarias? Isabel. Isabel não contestou, Isabel aceitou, porque o feminino ele tem um atributo mais desenvolvido de sensibilidade, que é a emoção. E a emoção aceita, não contesta, ela confia, porque está além da razão. E eles não são conflituosos, porque para nascer João precisou do contato de Zacarias, a razão, e de Isabel, a emoção. Somente na união, como fruto desta propriedade, quando nós, dentro dos nossos corações, conseguirmos analisar, mas entender que a razão vai até um ponto e que depois dele nós precisamos entrar com a emoção, com o sentimento, que pode estar expressado numa palavrinha pequenininha chamada fé, né? E a gente ter fé, aquela integração, sem que saibamos as minúcias, as razões, as justificativas e as etapas necessárias para chegar àquilo. A gente apenas crê. A gente é aquela criança que, quando os pais ou alguém de sua confiança estende os braços, ela se joga, sem saber efetivamente se vai pegar, se não vai pegar, se vai cair, ela se joga. A emoção, ela tem este processo. E para que João Batista nasça, e aí na simbologia do papel que vai representar João Batista na nossa vida, porque é preciso que ele nasça, é preciso que o fruto da razão e da emoção nasça em nós. E quais são as características de João Batista? Qual é a sua principal tarefa para que depois venha então Jesus, que é a grande luz, que é a consciência, que é a nossa integração
efetivamente com a divindade. Tudo tem um processo e se a gente vai se adequando a ele, nós temos capacidade de efetivamente, não somente no Natal, na representação simbólica do nascimento de Jesus, mas a cada vez que unirmos a razão e a emoção, a gente vai dar fruto de João Batista, que vai preparar o caminho para que Jesus, seja efetivamente, encontre um nascedouro, desde que o nosso coração seja puro, como uma manjedoura, humilde, simples, sem nenhum artefato especial, porque Jesus, para nascer, ele precisa da simplicidade, ele precisa da pureza, ele precisa de um preparo específico. E o preparo é o desenvolvimento, é a apropriação, é a prática da razão que gera a justiça, não a vingança, que pondera, que ouve um lado, que ouve o outro lado e que chega ao consenso qual é o melhor resultado para dirimir as questões que estão suscitadas em determinadas ocasiões da nossa vida. Agora, acima da razão, acima da justiça, nós temos a emoção que vai representar a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. A misericórdia transcende a justiça, sem contradizê-la, sem desrespeitá-la, mas entende como está lá na Epístola de Pedro: o amor cobre a multidão de pecados. Quando nós efetivamente amarmos, nós vamos eliminar uma quantidade grande de provas, de expiações, de experiências dolorosas ou infelizes, porque nós efetivamos o amor. E como nós somos filhos do amor, para entendermos e dinamizarmos o amor dentro de nós, a gente precisa praticá-lo. De maneira que nesta situação, João Batista, ele no momento do seu nascimento, e ele foi fazer a circuncisão no 8º dia, segundo os preceitos judaicos, e Isabel disse: o nome dele é João. Só que como o judaísmo é machista, ele esperava que o pai desse o nome, e foi nesse instante que ele voltou ao normal, voltou a ter voz e disse: ele vai se chamar João. E uma das características, agora vamos entrar nas características de João. O anjo disse que ele não beberia bebida forte, e o seu alimento seria frugal. Ou seja, ele seria um nazireu. Nazireu é aquele que se dedica a sua vida, a devoção a Deus, abrindo mão da vida em sociedade, como todos nós fazemos, para viver no recolhimento. Por isso que há a referência do profeta Isaías, é a voz que clama no deserto. Então ele viveu por muito tempo enquanto nazireu, buscando apenas o necessário para a sobrevivência, e diz o Evangelho que no deserto ele comia gafanhoto e mel, lembrando que os insetos têm do seu corpo quase 70% dele em proteínas. Na China é muito comum o consumo de insetos, porque tem muita proteína. No deserto, onde não há um local propício para se cultivar nenhum tipo de plantação, não tem chuvas e no terreno arenoso não é qualquer árvore que cresce, principalmente aquelas que vão dar frutos para alimentar os seres humanos. Ele então se alimentava de gafanhoto e mel, a nos ensinar aquilo que está também no Livro dos Espíritos, a importância de nós efetivarmos, de nós obtermos, de nós utilizarmos na vida o necessário. O supérfluo é aquilo que está além, que não é condenável os nossos esforços para termos conforto nas nossas existências.
Entretanto, nós temos capacidade de viver apenas com o necessário. E isso é fundamental, a gente ir se aproximando, abrindo mão de algumas coisas que nós não utilizamos muitas vezes e que pode ser que faça falta para um companheiro nosso. Como nós estamos num mundo que precisamos exercitar a lei da fraternidade universal, é importante a gente começar a abrir mão de objetos, de roupas, de alimento que nós não vamos utilizar com tanta frequência, não nos fará falta, e sempre tem aquele que precisa um pouco mais, pois está numa existência vivenciando uma situação de poucas possibilidades financeiras, o que a gente chama de caridade material, que é dar esmola, que é dar o pão, que é oferecer alguma coisa material, que também é um exercício da lei da fraternidade. Então, ele nos demonstra isso, João Batista, quando ele come, quando a sua vida ela é frugal, comendo o mínimo possível e sobrevivendo, com uma tarefa muito importante, que é, então, preparar os caminhos. Por isso que diz o profeta Isaías, é a voz que clama no deserto. Né? Ela não fala, ela não faz discurso, ela clama. O clamor é aquilo que vem de dentro da alma. E o que ele falava? Por que ele falava no deserto? Que é uma simbologia também muito interessante que Jesus também vem nos ensinar através de uma parábola, que é a tentação dele nos 40 dias que ele passou no deserto. Porque todos os profetas, na época de Jesus, ele diz que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, passou então por este momento de introspecção, no deserto. Paulo de Tarso ficou 2 anos lá no deserto de Dan, com Prisca e Áquila, refazendo toda a sua vida, estudando o Evangelho para voltar e depois ser o grande pregador, o grande divulgador para os gentios, sem seletividade, como os judeus sempre esperavam, e eles esperavam e continuam esperando até hoje o Messias. Não compreenderam, não aceitam que Jesus foi o grande Messias enviado. Isaías falava desse Messias e João Batista também. Então, a voz que clama no deserto é aquela que vem abrir os nossos olhos, é aquela que vem nos convocar, tocar as nossas almas para a necessidade de, então, endireitar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. É o que ele fazia, é o que ele pregava. Além do arrependimento. O que é arrepender-se? O que é preparar o caminho? O que é endireitar as veredas? É fazer uma grande reforma para que Jesus nasça em nossos corações. Seja ela a nível intelectual, através da razão, preparar nossa casa mental, no conceito do espírito André Luiz, que escreveu uma vasta obra sobre o plano espiritual, pela psicografia do Chico Xavier, de maneira que sem um preparo, sem alguma coisa que vai ser ajustada antes, o arrependimento, que é o reconhecimento de quem nós somos, de que nós precisamos do outro, que um discípulo precisa do mestre, que o mestre é Jesus, e que ele muitas vezes fala aquilo que nós não conseguimos compreender, mas se o nosso propósito é melhorar, nós precisamos seguir e confiar como a criança confia naqueles que amparam a sua infância. Então, o que falava João Batista? Ele clamava no deserto. Por que no deserto? É um local que não frutifica, como eu disse, as árvores e as plantas. E quantas vezes os nossos corações assim estão secos, não tem água para equilibrar a temperatura, não tem, então, o terreno preparado, como na parábola que Jesus disse do semeador, que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em vários terrenos, um espinho impediu de crescer, outro foi comido pelos pássaros, outro correu em terreno duro e outro
caiu em terreno propício para frutificar 50, 100, 1000, a nível infinito. Então, como nós ainda estamos nesta etapa da evolução, despertando as nossas consciências, exercitando a caridade, exercitando as virtudes como abnegação, misericórdia, paixão, perdão. É um exercício que nós estamos fazendo quando todos esses vícios e quanto desses mau hábitos nós guardamos dentro dos nossos corações, a palavra de Jesus não vai encontrar um terreno fértil. Por isso que João Batista clamava, né? Arrependei-vos. Arrepender, reconhecer que nós cometemos alguns equívocos, que nós não somos plenamente perfeitos e que nós ainda temos egoísmo, orgulho e vaidade, e que neste processo de querer para mim, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, como diz o adágio popular, efetivamente Jesus não vai nascer. E lógico que não é Jesus de Nazaré, é o Cristo, é representação divina, é efetivação da paz, do amor em nossas existências. E a gente vive para desenvolver o amor, para crescer em possibilidades e somente em sociedade, junto uns com os outros. E nesta convivência a gente comete equívocos, a gente maltrata algumas pessoas, como também somos maltratados com outros, né? E este é um processo natural. Então, daqueles que nos maltratam, cabe o nosso perdão. Daqueles que nós maltratamos, vamos buscar o ressarcimento, ajustar, entrar num consenso, numa conversa, numa conciliação. Isso tudo é um processo racional. Se o nosso inimigo, vamos dizer, é a palavra mais comum nessa circunstância, ele ouve e ele aceita então o armistício para que se estabeleçam novas relações emocionais, né? Ressignificando a relação com aqueles companheiros, todo mundo ganha. Caso ele não aceite, você aliviou o seu coração, fez a sua parte e a lei há de se cumprir para ele e para todos nós. Então, o arrependimento é o reconhecimento de quem nós somos, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, vamos retornar novamente à questão 919A do Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento, que Santo Agostinho dá uma aula, ele nos explica passo a passo como a gente fazer isso. E muitas vezes, quando tivermos a consciência que cometemos um equívoco com alguém, que falamos de forma agressiva com alguém, a gente se arrepende. E então, busca na oração a fé, a coragem, a determinação, para que no dia seguinte, porque Deus sempre nos oferece uma outra oportunidade, a gente refazer aquela situação infeliz. E assim, nós vamos preparando o caminho do Senhor, o caminho da luz, o caminho do amor efetivo para a paz imorredoura, para a felicidade sem máculas. Não é essa felicidade que me dá prazer hoje e amanhã eu vou sofrer as consequências do abuso, dos prazeres materiais. E então, neste processo, ele começou a batizar as pessoas. E perguntavam se ele era o Messias. Ele disse, não, não sou o Messias, porque eu vos batizo com água. Um dia virá aquele que vos batizará. Antes disso, virá aquele que eu não sou digno de desamarrar ou de segurar ou de carregar as suas sandálias. E ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas expressões maravilhosas, né? O Espírito Santo, dentro da concepção da Igreja Católica, né? É a materialidade do próprio Deus, da própria divindade. A gente entende como a espiritualidade, como a imortalidade, a certeza de que nós nunca deixaremos
de existir. E o fogo é aquele que ilumina, é aquele que aquece, é aquele que cauteriza, é aquele que faz o cozimento dos nossos alimentos. Então, quanta simbologia a vida de João Batista, que segundo o Evangelho de Lucas, nasceu 3 meses antes de Jesus. Inclusive, uma outra lembrança, quando ele estava ainda na barriga de sua mãe e Isabel era prima de Maria, Maria também estava grávida de Jesus e ela foi fazer uma visita à prima, então o feto, né, João Batista, se remexeu dentro do ventre de Isabel, porque sentiu a proximidade magnética daquele que viria batizar com o Espírito Santo e com fogo, que ele não seria digno. Antes que eu existisse, ele já era, né? Mostrando aí a transcendência de Jesus, aquilo que nós aprendemos aqui no livro Caminho da Luz de Emmanuel, que ele é o governador espiritual da Terra, que há 4,8 bilhões de anos atrás, ele recebeu a incumbência de Deus dessa massa que se desloca do Sol para resfriar e para acompanhar todo o processo evolucional da Terra, para que nós chegássemos hoje, encontrássemos aqui o oxigênio, a água e tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver e desenvolver, né, como é a nossa missão, as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Então ele diz, eu batizo com água. O que é o batizar com água? Qual a simbologia da água que também é referta em todo o Evangelho? O Espiritismo vem fazer, então, um adendo, um esclarecimento, trazendo a conceituação da água como um processo reencarnatório, como aqueles que ainda estão vinculados às reencarnações no processo de aprimoramento. Jesus não batizava com água porque ele estava acima. Jesus está acima das reencarnações. A reencarnação, ela só funciona quando nós estamos no aprimoramento. Quando chegarmos à primeira escala lá, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, né, da hierarquia dos espíritos, na primeira escala do espírito puro, nós não precisaremos mais reencarnar. Mas como Jesus veio aqui, então ele encarnou, ele veio, nem como prova, nem como expiação, ele, o grande governador, veio nos ensinar. Ele veio dizer assim, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu vim, eu nasci, eu fui perseguido, eu amei, eu sofri ingratidão, eu sofri abandono, né? Eu fui morto, mas eu venci o mundo, porque o meu reino não é deste mundo. E para que esta força crística nasça em nós, a gente precisa passar pela etapa do nascimento através da água, da reencarnação. E aqui nós vamos neste processo de reajustamento, recebendo possibilidades de aprendizado, recebendo oportunidades de encontrar os nossos inimigos, de trabalhar pela fraternidade através da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, àqueles que convivem conosco, de abrilhantar a nossa mente e desenvolver a nossa inteligência e racionalidade. Mas paralelo a isso, como uma ave que precisa de 2 asas para voar, a gente vai ter do outro lado a emoção, o sentimento, a fé, a confiança, a coragem, tantas virtudes necessárias e além da misericórdia que está acima da própria razão. Então, quando ele diz, eu batizo com água, porque é uma etapa fundamental no processo de evolução. Mas um dia chegará aquele que irá batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque toda a pregação, todo o ensinamento de Jesus não era para a personalidade que estava encarnada naquele momento, nem para nós hoje. Jesus sempre falou para o espírito imortal. Muitas vezes os seus ensinamentos não são compreendidos, não eram e continuará sendo por um tempo
para aqueles que ainda não despertaram a sua consciência, porque ele fala para o espírito imortal. Então, se a gente não tiver consciência que nós somos espíritos imortais, teremos dificuldade de compreender muitos ensinamentos de Jesus. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer sobre a fé no futuro. Então, sem a concepção da fé no futuro, ou seja, da continuidade da vida, muitos ensinamentos de Jesus perdem o valor. Por exemplo, as bem-aventuranças. Porque ele está falando de um mundo futuro que só vai ser bem-aventurado na medida em que nós efetivarmos aqui. Não adianta se afastar do mundo e ficar esperando um mundo mais adiante que seja bom. Não, no trabalho aqui, se eu for pobre de espírito, se eu for puro de coração, misericordioso, se eu tiver fome e sede de justiça, eu estarei enquadrado nas possibilidades de receber o galardão da espiritualidade. E depois que eu alcançar, eu retornarei para auxiliar os meus irmãos, os meus afetos, os meus amores que ficaram para trás. É a lei da fraternidade. São esses espíritos abnegados que vêm, que ditaram o livro dos espíritos, ainda hoje nos auxiliam, nos amparam, nossos anjos de guarda. E espíritos que nós não sabemos o nome, que estão morando em outros orbes, mas têm ligações emocionais e afetivas conosco, mandam as suas vibrações e de vez em quando reencarnam encarnam aqui, para dar um impulso nas nossas almas. Mas como todos nós somos irmãos de uma família só, eles acabam auxiliando a todos aqueles que chegam ao seu redor. Quem gostar de ver um exemplo disso, tem um livro chamado Renúncia, que é um romance da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Ele vai contar o que é o amor de uma alma que vive num outro ente estelar e que vem por abnegação, por amor auxiliar um coração que ficou para trás, que não conseguiu fazer isso que João Batista conclamou, o arrependimento, o preparo do caminho, endireitar as suas veredas. E até completou, porque o machado está à raiz. Então, um dos grandes sentimentos de João Batista era que o Messias viria acabar com a árvore do mal. Porque toda árvore que meu pai não plantou, disse Jesus, ela será arrancada. Então, se o machado estava na raiz, e a raiz é que frutifica efetivamente uma nova árvore, a gente poda e ela nasce de novo. Mas se corta a raiz, você interrompe efetivamente aquele ciclo, aquele processo. De maneira que isso que ele esperava de Jesus. E aí nós vamos encontrar um momento em que Jesus aparece no Jordão, e aí ele já tem lá a sua maioridade civil, segundo a sua época, abandona a carpintaria do seu pai, com 30 anos, né? Segundo a tradição. O número não é tão importante neste momento. E ele vai, então, seguir todos os preceitos judaicos. E ele vai procurar João Batista, e quando ele chega perto, ele vê uma pomba que diz que esse é o meu filho, e ele, então, reconhece a importância de Jesus, que ele é o Messias, que a sua tarefa chegará ao fim. Isto é outro ponto muito importante em relação ao aprendizado que João Batista vem trazer para nós. Eu vou lembrar uma frase de Henri Heine, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vem para tudo, nem para todos. Coletivos são os trabalhos da humanidade. Então, ele vem, prepara, batiza com água, conclama as pessoas, e quando reconhece Jesus, reconhece uma voz que sai de dentro das nuvens, dizendo: este é o meu filho, ele então reverencia, diz uma frase lapidar que nós precisamos refletir, eu vou falar ela logo, e então retira-se, não se ouve mais falar de João Batista.
Porque quando o espírito imortal assume, quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, aquelas circunstâncias preparatórias não são mais fundamentais. João Batista cumpriu a sua tarefa. As reencarnações cumpriram a sua tarefa. As dores, as provas, as expiações cumpriram a sua tarefa. Agora nós somos aqueles, como disse Jesus, que pegou, colocou a mão na charrua e não olhou para trás. Mas, porque ele está no trabalho. E o trabalho de Jesus é completamente diferente do trabalho de João Batista. Jesus não veio conclamar, Jesus veio ensinar, Jesus veio convidar, Jesus veio esclarecer, Jesus veio comprovar o amor divino. E no ápice da sua encarnação, quando ele se entrega aos soldados romanos, ele então comprova que a vida é imortal e que o reino de Deus efetivamente não está no mundo, senão dentro dos nossos corações. Por isso o evangelho deve ser apropriado para dentro dos nossos próprios corações, das nossas próprias experiências. E aqui nós vemos o trabalho laboral de ver, dos sentidos físicos, do paladar, de falar, de agir, com as mãos, com os pés, com o movimento do corpo físico, as expressões de João Batista. Enquanto Jesus é aquele que traz as leis divinas que estão dentro das nossas consciências, que não é material, que é o próprio reflexo do Espírito, que é a centelha divina, que é o próprio Deus. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. De maneira, meus irmãos, que neste momento, diz então João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E efetivamente demonstrando para nós que quando nós vamos trabalhar para Jesus, a única tarefa nossa é contribuir, é oferecer, é perguntar como Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? É falar como Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim, segundo a tua vontade, não a minha. É aquele que se disponibilizou, que está amando além das iniquidades humanas. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele não pergunta quem é, se a pessoa merece, não merece, se ela vai receber, se não vai. É o amor incondicional. É o que Jesus fez para os judeus, para os não-judeus, para os homens, para as mulheres, para as crianças. Jesus amava a todos indistintamente. Até a sua mãe, como naquele momento em que eles vão atrás de Jesus, ele sai, diz, Jesus, sua mãe está te procurando. E ele pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para demonstrar a universalidade. Ele diz, todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai. Este é minha mãe, este é meu irmão, este é da minha família. Ou seja, a família de Jesus está muito além da família consanguínea. Tanto quanto lá na cruz, no momento em que ele está exposto. E Maria olha para ele e ele diz assim, Maria, olhe para o lado. E lá estava João, evangelista. Eis o teu filho. Vira para João e diz, eis a tua mãe. Para demonstrar efetivamente que todos nós somos irmãos, que todos nós temos o mesmo propósito, que todos nós temos o mesmo destino e que o amor tem que ser incondicional, tem que ser universal. O amor, ele não escolhe nem tempo, nem hora, nem maneira, nem pessoas, nenhuma circunstância. Ele apenas se oferece, como diz Paulo de Tarso. Eu planto, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nenhuma tarefa nos pertence, nenhum trabalho é nosso.
ainda que a gente possa fundar, como Francisco de Assis fundou o franciscanismo. E no fim da sua vida, ele foi expulso do próprio movimento que ele criou, porque não pertence a ele. Nada pertence a nós. A nossa tarefa é o autoaprimoramento, é o desenvolvimento das nossas potencialidades, é realizar a força divina que existe dentro de nós, é fazer brilhar a nossa luz, é seguir para isso, para alcançar da melhor maneira, em menos tempo, também não é muito importante, mas com maior efetividade, seguir os caminhos de Jesus. E o que Jesus nos ensinou? Está aí no seu evangelho, Mateus, Lucas, Marcos, Lucas, João, nos Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Pedro, Tiago e João, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os lugares. E se a gente não puder ler, está no éter, está no nosso sentimento, está no nosso coração. Quando nós nos arrependemos e temos consciência de não posso, Senhor, fazer isso, mas sob o teu nome eu vou realizar a tarefa. Eu não tenho condições. Entretanto, sob a sua ordem, eu vou cumpri-la. Porque quem é governador espiritual da terra é Jesus, não somos nós. Quem efetivamente, como nas suas próprias palavras disse, eu levarei todos ao aprisco do meu Pai, foi Jesus. Agora, para chegarmos a esse nível de consciência, para chegarmos a falar como Paulo de Tarso, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Para termos tal identificação, é necessário que João Batista nasça. Para que João Batista nasça, é preciso equilibrar a razão e é preciso equilibrar a emoção. E para que tudo isso no seu bojo possa frutificar o nascimento de Jesus em nossas vidas, nós temos que fazer o nosso esforço individual. E ele é intransferível. E todos nós temos capacidade. E todos nós realizaremos. Seja agora, seja depois. O tempo e o espaço depende de cada um de nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, que não paremos, ficar olhando para o lado e cobrarmos dos nossos irmãos. Porque Jesus disse que a gente costuma ver um cisco no olho do vizinho e não vê uma trave na nossa. E o amor tem que ser incondicional. É amar o próximo como a nós mesmos, na medida em que nós nos amamos. E nessa circunstância nós haveremos então realmente de cumprir no final da nossa vida, sermos felizes, segundo o conceito do Livro dos Espíritos, com a consciência tranquila do dever cumprido. Mas é fundamental que este trabalho das reencarnações, dos trabalhos materiais, dos compromissos familiares, dos compromissos sociais, dos compromissos profissionais, em quaisquer lugar, desde que a gente tenha consciência que nós vamos frutificar onde nós plantamos, nós recebemos os talentos, em outra parábola de Jesus, apropriado a nossa capacidade, porque Deus não ofereceria 5 talentos se eu só tenho capacidade de trabalhar com 2, ou seja, nós temos tudo na nossa medida, podemos desenvolver mais, podemos, desde que não enterramos, né, no preconceito, no medo, no receio, na preguiça, de trabalhar, de correr risco, de bebermos do cálice amargo, de amarmos e recebermos ingratidão, recebermos abandono, recebermos, como Paulo, pedrada, prisão. A gente não tem que ter receio, porque o mundo é assim. Jesus foi o único que não precisava passar pela cruz, né, ter uma morte como ele, porque ele não era culpado, ele só amou, porque ele, no amor e no cumprimento das leis divinas, preparadas neste processo da razão, da emoção, da modificação interna, do auto-arrependimento e da colocação diante de Jesus, que foi João Batista, de que é necessário que ele cresça e que eu diminua, que no momento em que a luz divina se apropria da nossa vida,
Não vale o eu, o meu. A gente tem que acabar com o ego, com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade e todos os vícios que nós temos. Um dos objetivos do Espiritismo é espiritualizar a matéria ou desmaterializar as nossas vidas para que a gente tenha um olhar do espírito imortal, de que tudo se encadeia na natureza e nós precisamos fazer a nossa parcela com denodo, com esforço, com carinho. Não mais, porque Deus não pede mais do que a gente tem potencial, mas também não precisamos realizar menos do que nós podemos. Por isso que o André Luiz diz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando estivermos efetivamente preparados, dispostos e nos convocarmos ao trabalho, ele vai aparecer. Se apareceu, é porque nós temos capacidade. Se não apareceu, é porque nós ainda estamos no preparo, estamos nas etapas simbolizadas por João Batista. E quando eu diminuir em todas essas circunstâncias, não fazer questão de que ninguém me conheça, de que ninguém me valorize, que ninguém fale muito obrigado comigo, porque eu vou trabalhar nas expressões divinas, porque Deus trabalha, Deus nos ama e não quer saber da nossa opinião, se a gente gosta, se a gente não gosta. Ele faz levantar o sol para justos e injustos e chover para bons e maus. Tem gente que reclama do sol, tem gente que agradece, tem gente que reclama da chuva, tem gente que agradece. Às vezes chove pouco, às vezes chove demais. São circunstâncias da vida e a gente precisa aprender a passar por todas elas através dos nossos prédios reencarnatórios, através de todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, mas trabalhando efetivamente dentro dos nossos corações, fazendo com que essa luz da consciência, das leis divinas, que é Jesus, possa, de maneira direta ou indireta, nos auxiliar nas decisões do nosso livre-arbítrio, da nossa vida. Porque enquanto o nosso coração for referto de deserto e as nossas atitudes e os atributos do corpo físico interromperem a intuição que vem da nossa consciência, você vai fazer isso de novo? Pensa bem, você já fez? Não deu certo? Você sofreu? Você realmente quer? Só que os vícios, orgulho, egoísmo, vaidade principalmente, estão tão fortes, a persona está tão forte em nós, que a gente se esquece, não ouve a voz da intuição, a voz da consciência, a voz divina, que iria ajustar efetivamente os caminhos para que talvez aqui, e na maioria das vezes, nós não tivéssemos a paz e a felicidade. Mas diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a paz e a felicidade estão muito mais nas consequências dos nossos atos do que nos atos em si. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Para finalizar, uma última passagem de João Batista, que ele foi preso por Herodes, e a Salomé, que era esposa do Herodes, pediu a cabeça dele, e isso aconteceu, é um fato histórico, mas quando ele estava preso, ele duvidou de Jesus. Porque, como ele pregava, a raiz já está posta na raiz das árvores, e até aquele momento Jesus não dominou, Jesus não subjugou o Império Romano, não fez com que o povo judeu dominasse o mundo, porque também não compreendia a essência do trabalho divino. Então ele manda 2 apóstolos até Jesus, para saber se ele efetivamente era o Messias. Então, é natural, porque muitas vezes nós temos uma expectativa de Jesus que ele vai melhorar a nossa vida, que nós vamos entrar no espiritismo, vamos entrar numa religião, que nós vamos fazer caridade, e a vida vai ser mais suave. Só que Jesus nunca disse isso.
Porque quanto mais preparo nós tivermos, provavelmente maiores serão os problemas. Se não for nosso diretamente, é indiretamente para ensinar os outros que nós somos capazes de superar